Eu acho que todo jornalismo afirma a subjetividade de seu conteúdo. O lead, por exemplo, ele foi inventado não para trazer objetividade aos jornalistas. Pelo contrário, o lead foi inventado por reconhecer que a subjetividade é inevitável. Daí o método é que tem que ser objetivo para aliviar a subjetividade. Portanto, qualquer reportagem, qualquer narrativa, não precisa ser jornalística, vai carregar a subjetividade de quem a constrói e a subjetividade de quem a recebe, de quem a interpreta, criando, portanto, uma nova narrativa e assim por diante. Eu sou favorável a que veículos de comunicação e empregados desses veículos assumam a sua posição ideológica, política, qualquer que seja. E aí isso é uma questão dialética. Se eu tenho uma tese, alguém defende uma tese, outra pessoa uma antítese, é o leitor que tem que fazer a síntese, é o telespectador que tem que fazer a síntese. Mas para fazer a síntese ele precisa ouvir uma tese e uma antítese. O que a gente está vendo hoje é um consenso falso, é uma espécie de senso comum que está longe de ser um bom senso, um senso comum forjado a partir de opiniões que são todas elas convergentes. Comentaristas políticos se entrevistam entre eles e forjam um senso comum, e esse senso comum é enganoso, ele não existe, está longe de ser o bom senso. Aliás, são conceitos completamente diferentes. Eu não sei nem se o jornalismo tem futuro nesse nível que a gente pensa, ou pelo menos nesse tipo de cognição sobre o jornalismo que a gente tem. É muito difícil fazer previsões no ritmo de transformação tecnológica que a gente tem. Então, acho que é possível que a única forma de se fazer notícias ou de se exercer a profissão seja pensando no outro, pensando nas diferenças, contemplando essas diferenças e tentando narrar os acontecimentos de outras pessoas, de outras culturas, de outros pontos de vista, para contemplar a complexidade. Porque a gente vive um momento de velocidade extrema e esse momento de velocidade extrema causa distorções. O nome do jornal é o último segundo. Então, se é o último segundo, que tempo de reflexão eu tenho para produzir o conteúdo? E se eu não tenho tempo de reflexão, que conteúdo é esse que está sendo produzido? A formação de rótulos, de estereótipos, de preconceitos, pré-juízos, e isso é prejudicial ao trabalho jornalístico. Então eu acho muito mais difícil fazer jornalismo no tempo de velocidade da internet que a gente vive hoje. Eu tenho uma convicção mínima de que, pelo menos no jornalismo impresso, é possível empreender linguagens um pouquinho mais densas e com um pouquinho mais de arte. É aí que entra o jornalismo literário, porque ninguém se informa mais pelo jornalismo de papel, ninguém se informa pelo jornal impresso. Então acho que o leitor busca uma linguagem que seja mais sedutora, e é nesse sentido que eu acho que o jornalismo literário tem muito a contribuir para o futuro do papel jornal ou para o papel do jornal. Vou repetir, eu acho que a linguagem acadêmica ela carrega muito uma linguagem de poder, ela é muito utilizada como estrutura de poder, como estratégia de poder. O que se eu escrevo e você não entende, eu me mantenho eternamente na minha cátedra de mogno e ninguém pode me tirar daqui. Mas se eu escrevo de maneira simples, o que não significa ser superficial, o que significa ser traduzível, e você é capaz de me contestar em sala de aula, eu abro espaço para que a gente discuta e provavelmente você me conteste e prove que eu esteja errado. E eu acho ótimo estar errado. Numa universidade pública, principalmente, a condição básica é que o acadêmico ele se comunique com a sociedade. Para se comunicar com a sociedade, ele não pode se esconder nos códigos linguísticos da academia. Ele tem que se abrir ao código comum utilizado pelas pessoas que estão do lado de fora da academia, o que não significa ser superficial. Ser simples é trabalhar a complexidade. A linguagem simples é a laboriosa tradução da complexidade. Uma música, ela fica por muito mais tempo no inconsciente, ela tem uma possibilidades narrativas em torno da emoção que são muito mais próximas nos circuitos neurológicos do que um texto. Um texto dificilmente será lembrado se não te marcar em alguma outra área do cérebro que não a área determinada para aquele tipo de cognição. Mas quando conseguem fazer isso através de uma metáfora incrível, aí te faz lembrar. Mas a música não, a música já é a própria metáfora, ela entra direto e ainda tem a harmonia, né? Sai cantarolando a harmonia e a letra e lembra de fases da vida. Dificilmente você lembra de um livro de uma frase da vida, mas lembra da música que você ouviu.
queria muito que fossem os livros também. Espero que um dia a gente consiga. Que os outros são nossos narradores, a nossa história não nos pertence. Nós estamos à mercê dos adjetivos que não queremos, dos advérbios que não merecemos, ou o contrário, dos adjetivos que não merecemos e dos advérbios que não queremos. São os outros que vão narrar a nossa história. Então você não vai ser lembrado por aquilo que você gostaria de ser lembrado, ninguém vai. Você vai ser lembrado por uma narrativa produzida por outros, produzidas pela alteridade. Então talvez seja a maneira como você se relaciona com a alteridade, como você é capaz de enxergar o outro, é isso que forma a memória dos outros sobre você. E a única memória sobre o indivíduo é a memória dos outros sobre o indivíduo. A tua memória mesmo não tem a menor importância. Bom, eu estou nesse projeto de pesquisa de mapeamento dos talentos literários atuais e também no mapeamento de como que há um novo tipo de agendamento na teoria do jornalismo através dos comentaristas de TV. Como é que eles se entrevistando a si mesmos nos noticiários ou após as notícias, eles formam uma espécie de novo gatekeeper comentarista ou agendamento gatekeeper dentro dos telejornais. É uma outra pesquisa teórica que eu estou fazendo. É fazer com que vocês leiam algo contemporâneo e que escrevam de acordo com a realidade de vocês, mas com temas que às vezes incomodam, às vezes não. Mas é bom também tirar da zona de conforto e a partir da saída dessa zona de conforto produzir textos que são leves, mas ao mesmo tempo têm profundidade. Esse é o objetivo. Eu espero que esteja dando certo. Às vezes, quando vocês saem da aula, eu olho para vocês, vocês fazem um comentário, e isso não é clichê, não, é verdade. Eu tiro uma lição muito grande. Eu acho que todo professor faz isso, por mais que isso se torne um clichê. Sai de uma aula, uma frase ou duas, eu vou para casa pensando, e dali eu tiro a lição para o resto do ano. Então, eu acho que é muito mais essa troca, com todos os clichês que isso possa parecer, é muito mais essa troca do que o contrário, do que eu ter alguma lição para dar. Não, acho que esse tempo já passou.